Fala, galera. Eu sou a Jaque. Eu sou a Paula. E esse é o América Cast. E eu já quero começar convidando você para assistir os episódios que saíram. Semana passada nós encerramos o mês das mães com a Denise e tá incrível. Se você não viu o testemunho dela, eu te convido a terminar esse episódio e já emendar o outro. É verdade. Tá muito, muito, muito chamativo, viu, gente? E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Ele se chama Adriano. Ele é casado com a Aline. Que ela já esteve aqui, então vamos convidar você para assistir o episódio dela. Que fique claro que se você não assistiu, corre lá assistir. Gente, o testemunho de vida dela tá assim, ó, fantástico. Fantástico. Uma história de transformação. Adriano é esposo da Aline, pai da Nicole de 10 anos e do Isaac de 3 anos. Quem que é Adriano? Vocês nunca ouviram falar? Gente! O nosso convidado de hoje é o Mano Dra. Salve, salve! Satisfação total estar aqui com vocês presente aí nesse momento. Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. E vamos aí para o nosso bate-papo, né? E a gente quer começar sabendo como é que foi que Jesus te encontrou. Como é que foi aí a sua conversão? Cara, como Jesus me encontrou, assim, minha família, tanto por parte de pai e de mãe, veio da linhagem da congregação cristã. Uhum. E eu tenho uma memória do tempo antigo que eu lembro coisas que eu tinha 3 anos. E aí eu lembro que eu tinha, acho que uns 4, 5 anos, e eu ia numa igreja evangélica em São Paulo, sou nascido em São Paulo, capital, porque a criançada toda ia do bairro, porque no final dava todinho. Você ia na igreja por causa disso, pra ganhar todinho. Pra ganhar todinho, né, César? O César da Cláudia é do todinho. E eu lembro que tinha as historinhas tinha um barco ali, dos discípulos e tal, mas é uma lembrança que veio à mente, mas assim, aí, né, passou com... Eu ia na congregação, creio que até uns 7, 8 anos, até uns 7 anos, depois nunca mais ia pra igreja. Uhum. E aí, morava em São Paulo, e aí encontrei Jesus em Maringá, né? Não foi lá. Não fui Lá lá. você só ia pegar todinho mesmo. Só ia pegar todinho. E aí, eu tava perdido, né? Quando eu mudei pra Maringá com 12 anos, logo na sequência me envolvi com cigarro. Do cigarro veio a maconha, da maconha veio a cocaína, crack, todo tipo de droga que eu experimentei. Depois eu volto nessa área, mas a conversão mesmo foi 2003. Nessa época das drogas, você já estava aqui ou você estava lá em São Paulo ainda? Não, eu tava aqui. Tava aqui. Então vou voltar para ficar mais claro. Pode seguir assim, Na numa etapa, sequência. numa linhagem ali, pode. né? Então, eu como nasci na periferia de São Paulo, na Zona Leste, então meu irmão mais velho gostava de rap e eu, com 8 anos, já gostava de rap. Tá. E aí o rap sempre fez parte da minha vida. Eu gostava muito e gosto muito mesmo. E tem muita música, o público rap é meio da malandragem e tal. E aí a gente veio pra Maringá, e aí gostando de rap e tal, e aí em Maringá eu conheci as drogas. Tava com os amigos ali e tal, indo pra carnaval de rua em Maringá, os caras bebendo um pouco também, aí os caras sacou da maconha e falou, aí, vamos fumar pra ficar louco? Falei, já tô aqui mesmo, né? E eu era uma criança, né? Com 12 anos. Aí comecei fumando cigarro de canela, tinha o Dangarã. Deixa um gostinho na boca e tal. E aí foi, do cigarro veio a maconha, da maconha veio o crack, cocaína, experimentei tudo. Não te satisfazia um, você passava pro outro. Passava pro outro. Só que através do rap, que eu sabia que o crack era fim de carreira. Porque o rap sempre falou, o crack vai te levar pro buraco, o crack é fim de carreira. O crack é cocaína, o crime também. As músicas já traziam isso, Já né? trazia As músicas isso. já... Mas como eu vivia mostrava. no meio da malandragem, então assim, né, nós vamos fumar um baseado mesmo e tal, vamos fazer as coisas erradas. E aí com 15 anos eu já fiz uma tatuagem na perna, com maquininha caseira, tinta de xadrez. Misericórdia. Sabe bisnaguinha xadrez? Tinta de xadrez numa casa vazia, com 15 pessoas fazendo tatuagem, com a mesma maquininha, com a mesma agulha, só passava um paninho e ia pro próximo. Jeová. E aí um dia eu fiz a primeira, foi um palhaço na perna esquerda.
E aí cheguei em casa, minha mãe viu, da congregação. Nossa. Meu filho, você não vai pro céu, vai gastar muito caro pra tirar. No outro dia eu cheguei com um demônio na outra. Misericórdia. Até o tatuador que fez, Aham. que na época, né, pegava uma revista de tatuagem que comprava em banca Aí e você copiava do escolhe. tamanho que tava ali e saía. Aí eu escolhi aquela, ele falou assim, você não quer escolher outra não, cara, e tal. Ele mesmo. Ele eu- mesmo tentou te ajudar a É. não fazer aquilo. Aí eu vi uma índia, eu ia pôr uma índia assim, aí eu voltei e falei, não, quero essa, um demônio. Tá. E aí eu fiz o demônio na outra perna, e minha mãe, meu filho e tal. E aí eu comecei a desandar no mundo das drogas, com 15, 16 anos, 17 anos. Às vezes trabalhava com meu pai. Às vezes eu saía de casa meio-dia, que acordava tipo tarde, só almoçava e ia pra rua. Ficava com a malandragem, voltava de madrugada, atravessando a estradinha do Requião ali. E vivia nessa vida escravizado. E nessa época, você tinha contato com seu pai normal. Tinha. Ele te corrigia junto com a sua mãe ou a parte que mais te segurava era a sua mãe? Quando Ou era, não? até um tempo foi escondido, mas quando a minha mãe descobriu, aí eu não tava nem aí com os vizinhos. Eu saía de casa com um baseado desse tamanho, assim, já fumando. Falei, se minha mãe sabe que eu fumo, tipo assim, quero que os vizinhos Dane-se o resto. se lasquem, é. Sim. Mas era uma vida totalmente escravizada. E aí, minha mãe ia voltar a morar em São Paulo. Meus pais eram separados. Minha mãe ia voltar para São Paulo e eu tava na vida de droga. E eu não queria voltar para São Paulo. Não sei porquê, mas eu não queria voltar. E aí ela entrou num propósito de oração que eu não sabia, junto com a minha tia Maria, que é a mãe da Anice, Regina, que veio no podcast. Aham. E elas entraram num propósito de oração. E aí minha mãe falou assim, ó, tem um emprego com o seu irmão lá em Curitiba. Você vai? Eu falei, vou. E aí eu fui. Isso era dezembro de 2002. Começo de dezembro de 2002. Uhum. E aí fui lá, cheguei lá, falei com o patrão dele falou, ó, deu um probleminha aqui, mas vem dia 6 de abril. De 6 de abril não, vem dia 6 de janeiro que o emprego é seu. Falei, beleza. E nisso meu irmão e a mulher dele iam trabalhar. E aí eu saí pra comprar um cigarro, primeiro dia já conhecia a malandragem. Já viram minha tatuagem, ô, foi fulano que fez? Falei, não, essa tatuagem aí eu fiz em Maringá, cheguei hoje. Já conhecia a malandragem. Os caras, ô, chega aí que nós tá fumando aqui, pá. Isso aqui é do Madeira e tal, churrasco e droga rolando. Já conhecia a malandragem no primeiro dia. Começo de dezembro, ia só começar o serviço em janeiro. Oremos. Enquanto ele ia, meu irmão ia trabalhar, eu ficava com a malandragem fumando. E aí eu lembro até tinha um óculos da Nike que eu tinha comprado, já troquei em droga quando cheguei lá. E aí os caras falaram assim, ô, vamos colar ali na quadrinha pra jogar uma bola? Eu falei, vamos. Na hora que eu cheguei, tava eu e mais dois, assim, na hora que eu fui chegando perto, tinha uns jogando e uns sentados, que tava sentado já foi fazendo assim, ó. Tipo, ué, mano. Onde que veio isso daí? Aí na hora que eu cheguei perto, assim, que eles estranhou que eu tava com um amigo Aham, deles, mas na aham. hora que eu cheguei perto, os caras falaram assim, ó, Magrão, nossa, Magrão, se você vem sozinho aqui, nós ia meter bala em você. Igualzinho o cara que nós quer matar. Falei, não, mano, cheguei de Maringá onde? Nossa. E Ontem. quando acontecia essas situações, você sentia que Deus estava cuidando de você ou ele nem estava mais presente? Não. Já nem lembrava mais dele? Não sentia nada disso. Mas um pouco antes de eu ir para Curitiba, eu sentia. Porque quando eu escutava, não sabia. Aham. Eu escutava, um exemplo, eu vinha lá do Paulino a pé, subia o Requião, cruzava por Liberdade, que é um tempo que eu morei no Liberdade, cruzava a estradinha do Requião, 3 horas da manhã, um breu, não via nada, escutava bem no meu ouvido, falava assim, Adriano. Eu não sabia o que que era. Eu ficava com medo. Quem que tá vindo E atrás? às de mim? vezes, maconheiro ficava na esquina, né? Ficava nas esquinas ali, perto da casa do Gabriel ainda. Aí o Joab passava no meio da roda dos maconheiros. E às vezes eu tava ali esperando os caras chegarem, eu escutava Adriano, eu achava que era alguém. E aí eu ia olhar, não tinha ninguém. Se eu soubesse igual o Elias, né? Talvez me aqui, Senhor. Uhum, Mas igual eu via, Samuel eu ali, via então. isso e assim, me chamava pelo nome, Mas você não tinha Discernimento. não tinha discernimento. Mas lá em Curitiba não tinha voz, não tinha nada. Não tinha nada. Seja o que Deus Só- quiser. Aí, beleza. Aí começou a chegar perto do Natal, 25 de dezembro, eu senti algo que eu não sabia, mas era o Espírito Santo. Falei pro meu irmão, já não tinha dinheiro, já tava... Falei, ó, cara, eu preciso passar o fim de ano lá com a mãe em Maringá, que a mãe vai pra São Paulo. Vou passar o fim de ano com ela lá e depois eu volto pra trampar aí. E aí ele me deu dinheiro, eu vim. E aí nesse que eu vim, eu fiquei uns dias, aí não voltei. E aí eu tava no
quintal da minha tia, fumando um cigarro, aí passou minha prima Michele. Com a outra Michele. Aí eu olhei assim, eu falei, ô prima, e quem é aquela mina lá? Da minha igreja. Eu falei, sério? Qual que igreja que é a sua, prima? Quadrangular. Eu falei, quadrangular, mano, que nome estranho. Falei, então vou nessa igreja aí, pode de bombeta? Boné, né? Bombeta é boné. Pode, do jeito que você quiser. Falei, demorou, então vou nessa igreja aí. E aí fui eu e o Paulão, o Paulão, ele é falecido, o Paulão, mas ele morava perto da casa da minha prima, do lado. Aí eu falei, ô Paulão, vamos lá na igreja lá? Ele falou, vamos. E aí a gente foi. E o Paulão era o gordo e eu era o magro, que naquela época eu tinha provavelmente o mesmo tamanho e eu pesava 65 quilos. Meu Era Deus só a do costela ripa. céu. Beleza, cheguei no culto. Primeira vez que fui no culto. Na hora do louvor, não sabia os louvores, eu ficava só olhando pra menina assim. Caçando Tá? a Michele. Só de olho nela. Mas aí eu comecei a sentir algo que era mais louco que as drogas que eu fumava. Porque as drogas, ela traz o prazer, Uhum. né? Momentâneo, né? Né? Acaba com a vida. Mas aí eu senti um negócio assim que era muito louco. E era mais louco que o mesclado, que o mesclado pra mim era o ápice das drogas. Tá doideira. O O que é o mesclado? O mesclado? É a maconha, aí você pega as pedras de crack, quebra ela, esfarela ela e mistura no cigarro da maconha. Então é o crack junto com a maconha. É o mesclado, você mescla os dois. E aí eu fumava muito isso aí. E dentro da igreja você sentiu algo mais Mais Forte. louco que que aquilo. isso. Porque você fumava um mesclado, nossa, mano, que bagulho louco. Era louco, era a viagem louca. Mas o que eu senti, que eu não sabia que era a presença do Espírito Santo, aquilo ali foi algo... E parece que o primeiro dia eu falei assim, minha prima falou a vida pra pastora, pastor, não lembro quem pregou. Parece que era direto pra mim. E aí eu comecei a ir pra igreja Por causa da Michele. por causa da Michele. Mas aí eu já comecei a ter um entendimento. Falei, Mas se já tinha for- mexido, né? Começou a mexer aqui dentro, já tava algo diferente. Não era só a Já. Michele, né? Você Já, mas o o primeiro Espírito dia... Santo já tinha te visitado ali, você só não sabia o que que era. Sim, e o primeiro dia falou direto comigo, eu falei, como assim? Como sabe? Uhum. E aí eu comecei a ir. Aí a segunda vez que eu fui pra igreja, fui pra igreja, na hora que eu saí da igreja, acho que foi no sábado. Primeira vez acho que foi era nas quinta-feira, e aí depois no sábado acabou o culto, era culto de jovens, alguma coisa assim. E aí o Marcola, eu lembro que eu tava descendo a rua, o Marcola falou assim, ô, vamos pro churrasco ali, ó, só compra um refrigerante e leva, que vai ter um churrasco ali na casa do irmão ali pra baixo ali, na casa do Messias. Messias. Eu lembro muito disso. Aí eu vi que a Michelle tava aí. Eu vou também. Eu falei, eu vou também. E aí eu fui pra esse churrasco. Aí tava lá o pessoal, eu não conhecia ninguém. E aí, beleza, fui nesse churrasco, voltei de carona com a Michelle, o pai dela. E aí nesse churrasco aconteceu um negócio ali que sumiu um celular de uma pessoa. E eu não conhecia ninguém praticamente. E aí um irmão, sem eu saber, ele falou assim pra mim, ó, aquele cara lá, eu conheço ele, eu passo na roda de maconha que ele fica lá, tem até uma treta com os caras lá, foi ele. Apontando pra você. Mas aí não sei o que aconteceu, eles falaram, não, vamos abafar. E aí depois falaram assim pra mim, ó, vai ter um teatro na igreja. Quinta-feira, acho que foi, na outra quinta. Ah, vai ter um teatro na igreja, Soar da Trombeta. Não, vou lá nesse teatro ver. E aí o teatro era a Volta de Jesus. Soar da Trombeta. Eu lembro. Tocou a trombeta. E aí tinha família lá, tal, acontecendo no teatro. E no meio da família tinha um que ia pra balada e tinha um que usava droga. E aí quando tocou a trombeta, os que ia pra igreja subiu junto com Jesus, foi pro céu. E o que fumava droga ficou. E aquilo, cara, aquilo bateu assim em mim. Eu falei, cara, não quero, eu sou esse cara que se tocar essa tal da trombeta aí eu vou ficar. Eu não vou. E aí fez o apelo para aceitar Jesus. E aí eu recebi Jesus naquele dia. Eu recebi Jesus. E aí eu comecei a caminhar. E aí eu já tive um entendimento ali, falei, Deus, se for para ser minha, vai ser, se não for, amém.
E só que eu gostava dela e eu não tinha, tipo assim, não chegava nela. Mas um dia eu cheguei e falei assim, ó, e aí? Pá, você dá meio que uma moral, mas e aí, vai constar, não vai? Aí ela falou umas coisas assim, eu gostava de você quando te conhecia. Eu falei assim, mas eu conheci, quando me conheceu eu fumava, sei lá, né? Aí não foi, não era pra ser mesmo. Não foi. E aí Ela eu só foi comecei, usada pra te levar pro caminho mesmo. e aí eu caminhando na igreja, mais 2 meses fumando. Entrava dentro da igreja com um maço de cigarro, fumava 2 maços de cigarro por dia, fora os baseados, fora as drogas. E aí eu saía da igreja, fumava. Saía da igreja ali, descia o balão, tem um balãozinho ali, não do Benedito, o outro. Sentava ali, fumando, daqui a pouco passavam os irmãos que moravam lá pra baixo, o Everton, a mãe dele, o próprio Joab, passava, eu tava ali com os caras fumando. E o interessante que, sei lá, mas o propósito de Deus, direto a gente levava em quadro da polícia ali na pracinha. Polícia, o que a polícia fazia? Pegava nós com maconha, as maconhas que catava com nós, eles faziam comer. Eles falavam assim, ó, come. E pra mim nunca fizeram comer. O cara do meu lado dava pra eles, você falava, come. E eles tinham que comer. Davam umas porradas, umas coisas, e falei, come maconha. Aí os caras comiam. E eu nunca fiz. E aí nunca comi. Só fumava. Até orégano, acho que eu tentei fumar pra ficar louco. Cheirei cola também de sapateiro, não tinha maconha em nenhum bairro de Maringá pra comprar, cheirava cola pra ficar louco. E aí eu comecei, né, 2 meses na igreja, 3 meses na igreja, fumava, tentava parar, não conseguia, dava maconha pro meu primo, falava, não vou fumar mais, jogava dentro do bueiro cigarro, isqueiro, jogava dentro do bueiro, dava meia hora, tava no bar comprando cigarro solto, não conseguia. E aí, num domingo, anunciou o batismo, que ia ter batismo no outro domingo. E aí o meu coração pegava fogo para erguer a mão. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas ergueram a mão para batizar. Meu coração pegava fogo para batizar e o diabo falava assim, ó, nítido no meu ouvido. Já tinha uma noção de quem batizava, nascia de novo. O diabo falava assim, você vai nascer fumando um baseado? Você vai nascer fumando essas drogas, cigarro? E aquilo tava um conflito assim, eu saí para beber água, aí veio o Ti e o Fernandinho, falaram assim, Adriano, batiza e tal. Ele parece que saiu um caminhão de peso das minhas costas ali. E aí eu falei, vou batizar. Aí me levaram lá na frente, eu fui o último a erguer a mão. E aí o batismo ia ser na outra semana já. E aí no meio da semana teve um discipulado e eu fumando droga. No sábado, culto de jovens, saí do culto de jovens, o pessoal ia comer, sempre chegava à tarde. Quando eu tava chegando em casa, assim, tinha toda a maloca na esquina de casa. Os caras, meu apelido era Marte. Por que Marte? Eles já me perguntaram, mas por que Marte? Nunca tava aqui. Eu tava sempre viajando, Sempre né? viajando. Os caras, ô Marte, seguinte, mano. Fuma aí que esse aqui é da madeira. Do madeira é quando é o bom. Os caras, ó, esse aqui é madeira, esse aqui é bom. Falei, demorou, é isso mesmo. Fiquei até umas 2 horas da manhã, madrugada de sábado para domingo, ia batizar no domingo 9 horas da manhã. Aí eu, fumando. E aí no domingo de manhã, Peter passou em casa de moto, bibi. Ei, Adriano, vamos pro batismo? Falei, vamos. Foi lá na igreja do Greville. Dia 6 de abril de 2003. Eu lembro, foi o seu irmão batizou no mesmo dia. E aí eu batizei, no dia que eu batizei, fui liberto das drogas no batismo. Nunca mais. Nunca mais usou? Nunca mais usei. Foi... Continuou sendo provocado? As pessoas te oferecendo Oferecia, tudo igual? E daí, oferecia. nunca mais? Nunca mais. Porque assim, eu me converti, mas ainda eu tinha meus amigos, que às vezes eu encontrava, às vezes eu ia lá com eles, entendeu? E Mas aí, não se drogava. E aí, às vezes eu ia lá, os caras falavam assim pra mim, aí, Marte, esse aqui é do madeira, vamos fumar aí, ó, mescladão. Eu falava, não fumo mais, cara. Tinha vez que minha boca coçava assim, ó, sonhava que tinha voltado a fumar, sonhava que tinha fumado um cigarro, aí eu acordava assim, nossa, graças a Deus. Teve várias coisas que tentou me pegar, mas não me pegou.
O essa diabo questão. sempre levanta, né, pra tentar fazer a gente É, desistir. mas tem uma palavra que Deus me mostrou, me deu, que é João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando, antes de você se batizar, você tentava negar. O que aconteceu naquele dia que de repente o não ficou forte? Foi um entendimento? Foi uma palavra? Diminuiu a sua vontade? O que aconteceu a partir do dia 6 de abril que você falou, não, realmente é um não real? Porque aí você continuou tendo os amigos, as pessoas continuaram te oferecendo. Nada mudou. Dia 7 estava igual ao dia 5 no seu círculo, na sua roda. Sim. O que mudou dentro de você? Assim, o que você falou? Não, é isso. Eu acho que é o que eu falei, não fui eu, foi Foi o próprio Deus. o próprio Deus. Que te deu uma força que... Porque assim, teve vários amigos meus que foram para casa de recuperação, se converteram, se converti também, Sim. mas aí recaiu, foi para casa de recuperação, ficou 8 meses, 1 ano, saiu, tô limpo de novo. Dava 3 meses, caía, mais de 4, 5 vezes na casa de recuperação e saía. Mas é o que essa palavra Deus trouxe para mim. Se o Filho vos libertar, que é Jesus, verdadeiramente sereis livres. Você se apropriou dessa palavra real. Eu não conhecia essa palavra. Deus te deu. Depois, assim, né? Não faz muito tempo que Deus me trouxe ela. Mas assim, ó, eu tive uma experiência que um dia eu briguei com meu pai, trabalhava com ele, eu briguei com ele e eu saí, ele tinha uma loja na Brasil ali, eu saí a pé. E aí, quando eu passei na P do táxi, quando tinha linha do trem ainda, eu vi 3 caras e uma menina entrou pra linha do trem. Aí quem é da malandragem já sabe tudo. Os caras vão entrar ali pra fumar um baseado. E aí eu entrei, põe a mão no bolso, eu tinha R$5. Eu entrei e falei, vocês têm um baseado pra vender? Eles falaram, não tem. Isso depois de batizado. Já na igreja, tudo. Uhum. Eles falaram, não tem, mas a gente vai acender uma vela aqui. Vela é quando é grande, né? Um baseadão. Nós vai acender uma vela aqui e aí você fuma com nós. Falei, demorou. E aí eu sentei. E aí a menina enrolou do meu lado aqui. Foi passando, foi passando. Aí quando chegou ali, não fui eu. Sabe? Veio um negócio assim que me levantou dali. Eu peguei e falei assim, tô saindo fora aí, cara. Desculpa aí. Os caras, mano, mas você não ia fumar. Eu falei, não. Sabe? Não era Verdadeiramente eu, livre. era uma força ali. Deus me tirando daquele lugar ali, Uhum. sabe? Então, nesse quesito, eu sei que não foi por minha... Eu tinha vontade, mas não conseguia. Sim. Igual... Nesse tempo de negação, essas pessoas que você convivia, que você se drogava, eles te provocavam muito? Do tipo, seu marica, agora você não aguenta mais? Provocava. E Eles como falavam, que você reagia às provocações? cara, eu ficava de boa. Sério? Sempre fui de boa. Eles falavam, agora você não fuma, não bebe, não pode, não sei o quê. Agora você é crentinho, não sei o quê e tal. E realmente, no começo até às vezes eu escondia a Bíblia. Eu cheguei a esconder, assim, tipo, tava com a Bíblia, eu falei, opa, os caras tá ali, alguma coisa assim. Mas depois eu fui, né? Se apropriando daquilo que Deus tinha Falei, te dado. não, a caminhada é essa mesmo. E aí eu fui morar sozinho. Minha mãe foi para São Paulo, fui morar com meu pai, não deu certo, fui morar sozinho. E aí vieram muitas provações na minha vida. Fui morar sozinho, só tinha a minha roupa e meu colchão. Mas estava ali no primeiro amor ali em Deus, firme. Os meninos da igreja vinham em casa, o Joabe, né? Vixe, o Renanzinho, um monte de gente ali, o Rogério, o Acácio chegou aí em casa também. E eles eram todos da igreja do Requião. Uhum. Então, morava sozinha, chegava, o Rodriguinho já estava em casa. Sabia onde estava a chave. E ali comecei a ir, né? Passei um deserto aí de uns 7 anos morando sozinho. E aí, um dia eu vi, voltando para a questão do rap ali, um dia eu abandonei. Eu tinha 92 CD de rap. Falei, isso aí já era. Agora eu sou crente. E um dia eu cheguei na frente da igreja e os caras estavam com o CD do Apocalipse 16 na frente da igreja. E eu tinha o CD do Apocalipse 16. Que fita é essa aí que os irmãos estão ouvindo rap? Os caras, não, mano, é cristão, tal, fala de Jesus. Eu falei, é mesmo? Você nunca tinha escutado? Não, Você tinha o eu CD, tinha, mas não me escutado. ligava. Eu tinha outros CDs de rap gospel também, mas nem tinha. E aí, beleza. Aí teve o primeiro acampamento de carnaval, que quando eu tava na igreja, eu não fui,
Mas depois eu soube que meu irmão falou assim, ó, o gordo e o magro não pode ir. Porque era desandado, fumava na época. Aí depois eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, como assim? O que precisava ir? Eu lembro que na camisa do acampamento tava assim, festa que transforma vidas. É. Mas assim, teve um irmão que ficou endemoniado lá, e se eu tivesse ido, tinha sido endemoniado também, e o fervo ia ser grande, então não era para mim ter ido mesmo. Depois eu entendi que não era para mim ter ido. E aí o primeiro acampamento que eu fui foi o acampamento de inverno que tinha. Foi o Coroa ao invés de cinzas. Eles falaram, vai ter acampamento, vamos aí? Eu falei, vamos. Tem noite de talentos e tal. Eu falei, é mesmo? Noite de talentos? Mas como que é? Ah, um irmão toca lá, outro toca bateria, guitarra. Eu falei, demorou, vamos nessa aí. Eu peguei um rap, escrevi um rap com o tema do acampamento. E aí eu me inscrevi para cantar lá. Ah, o que o Drai vai fazer lá, né? Você já cantava antes? Eu já Você cantei. ouvia, Eu gostava. cheguei a cantar, aí eu tinha um projeto de um grupo, os caras dos amigos meus do mundo, que chamava. Deixa eu lembrar aqui, fugiu agora. Aliados do Rap. Tá. Mas eu lembro até um pedaço da música que falava assim: clique, 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 aliados do rap, Maringá, Zona Leste. Clique, clique é o gatilho, né? Falava mal da polícia, tinha umas letras, que tinha uns caras que não era alfabetizado, não sabia escrever, eu escrevia para eles, mas nunca foi para frente. Tá. E aí eu parei, né? Parei com o rap, aí eu descobri que tinha um rap lá através do CD do irmão. Eu falei, vou fazer um rap para cantar no acampamento da igreja. Aí eu fiz um rap e cantei lá. Aí os caras endoidou, né? Que não tinha, né? Era muito... Aí o povo, mais um. E eu já tinha um no peito. Já, ali também. já tinha um no peito ali, deu uma improvisada. Aí na hora que eu desci da apresentação, aí veio o pastor Romildo, que era o pastor da igreja de Marialva. Ele falou assim, se eu tivesse esse dom, usava para ganhar almas. E aí aquilo deu um... É isso que eu vou fazer, cara. Eu gosto de fazer e é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a entender que aquilo era a minha missão. E aí logo na sequência teve um evento no CSU de rap, de hip hop. E aí eu comecei a fazer minhas letras e fui lá me apresentar. Aquilo ali para mim já tinha valido tudo já. Eu fui cantar, eu cantei. Tinha o cara veio falar comigo assim, chapado, chorando. Falei, cara, prestei atenção em cada letra, cada palavra que você falou. Eu preciso voltar para Jesus. Cara, isso. Falou assim pra mim, posso te dar um abraço? Eu falei, pode, cara. Nossa, Aquilo pra mim, eu falei, cara, é isso. já valeu, já... Você tá Não preciso louco. cantar mais, que já foi. E aí os caras começaram a entender, falou, pô, o Drai lá, o mano lá, o Martin lá se converteu, pá, o carinha lá se converteu, não sei o que e tal. E aí teve vezes que eu cheguei na roda dos caras, os caras pagaram o baseado. Eu falei, não precisa pagar não, pode continuar fumando aí. No começo eles passavam, tava na roda assim, os caras passavam, aí dava assim pra mim, eu falava, não. Aí outro falava, mano, não fuma e tal. Aí já chegou o tempo de o cara pegar e falar, chegar os caras pagar o baseado, por respeito. E eu falar, não, pode continuar fumando aí. Cheguei, você está fumando, é a mesma ideia. Falar de Jesus aqui, os caras respeitam, eles respeitam. Entendeu? Igual tem um mano que é o Nelson, ele sempre tava nas organizações dos eventos de hip hop. E ele sempre cedia espaço para mim cantar. Tinha uns eventos em Maringá, nas praças, nos local. Chegava aí, Drai, vai mandar um som aí? Pô, demorou, ó, você tem esse espaço aqui de tantos minutos. Hoje ele é convertido. Olha que bênção. Congrega na Batista Rema ali, é uma benção. Isso é os testemunhos que você sabe, né? Porque e os infinitos Sim. que você nem chega para você. Verdade. O primeiro evento que aí eu fiz dentro da igreja de hip hop foi na sede. Isso aí foi, sei lá, quando em 2006, 2005, na igreja sede. E aí eu lembro, foi um evento top lá. Eu lembro o Bacurau foi vereador nosso aí, recente. O Bacurau, eu vi ele chegando, ele andava de skate, não era convertido na época, ele foi prestigiar o evento. Hoje é um homem de Deus aí, tremendo aí, faz muita coisa por Maringá aí, pela cultura de rua, pelo rap, pelo skate. Então é um cara top pra caramba também, que entregou a vida pra Jesus ali, tá? E aí, por que aquela palavra, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Tinha show de rap em Maringá, dos caras famosos de São Paulo. Facção Central, Racionais, SNJ, e era na Ozone, Canadura. E aí eu gostava. E aí eu falava, mas eu não posso ir só porque eu gosto. Eu tenho que ir com um propósito. Qual que é o propósito? É Deus. Comprava os folhetins, sabe? Vinha aqueles folhetins, distribuía folhetim. E aí um dia eu pedi uma câmera que tinha com... Caramba, fugiu o nome agora do... Foi pra Joinville. Marido da bailarina lá. O Ed. O Ed. Fugiu, voltou o Marido da nome. bailarina. Eu tinha uma câmera que comprava um disquinho assim, ó, de DVDzinho, e ponhava na câmera. Aí eu falei, tá aí um propósito. Ô, Ed, aquela câmera? Tô aí, tal. Me emprestou. E aí, cheguei lá na frente da Ozone do Canadura lá. Aquele monte de gente, show de rap, veio cara de Londrina, de tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a filmar e trocar ideia com os caras. Falou, e aí, mano, você veio da onde, pá? Nós é de Cianorte, não sei o quê, pá. Eu, firmeza total, Deus abençoe a caminhada aí e tal. Os caras, firmeza. E aí, de onde vocês é? Pá, nós é de Londrina. Pá. Aí eu falava, aí, mano, esse baseado aí é mancada, hein? Os caras, não, erva consagrada. O cara falou isso pra mim. Eu falava, caramba, mano. Aí, de repente, já entrava um monte no meio da tela ali, começava a fazer uns improvisos, umas rimas. Aí eu lembro que os caras de Londrina fez umas rimas ali e tal, um fazendo beatbox. Eu tinha até gravado, mas eu perdi essas gravações. E aí os caras fumando ali, pô, e aí eu vi um lá de Londrina lá, o cara serve Jesus também. Que legal. Então, cara, top É uma demais, semente, uma né? semente. E aí eu comecei a fazer rap e no meio dos loucos. Às vezes eu tava lá dentro, aquele fumaceiro lá dentro, todo mundo fumando lá dentro, maconha pra todo lado, saía pra respirar um ar puro, mas aquilo não me pegava mais. Eu sabia onde eu posso ir, porque é a minha missão. Minha missão é ir no meio dos loucos. E aí você tava livre, né? É, casa de recuperação, aí tem os eventos de hip hop nas praças e tal, e eu vou lá e faço um rap lá pra... Abriu as portas também pro rap gospel, né? Porque, igual você falou, aqui pra Maringá era fechado, Sim. né? Tinha, né? Apocalipse 16 e tal. E aí Mas foi, porque aquilo depois na região não apareceu, tinha. né? Abriu Sim. as portas. Eu fui em evento, cantava em evento, o Thiagão não era convertido. Ixi, era só os caras do mundo. E aí quando tinha minha oportunidade, Com os ternos eu ia- mostarda e ia verde. lá. Os look era de arrasar, né? O Dry Os cantando look- rap. Um dia Uma eu bíblia fui. desse tamanho. Um dia foi eu, o Rodriguinho e a sobrinha dele. Coloquei um terno, uma bibliona e vamos pra praça Ia lá. de terno. Aham. Era. Isso. Então, assim, cara, é algo que eu gosto muito, amo muito e eu É seu chamado, né? é minha Propósito. missão. Deus te No meio, resgatou dos pra no isso. meio dos loucos mesmo. E que lindo saber que você resistiu, né? Porque, como a gente vê casos de pessoas que são internadas e desistem, você continuou, você se infiltrou no lugar e ainda levou Jesus, ainda falou de Jesus, pregou sobre a transformação que você estava vivendo, né? E essa que é a nossa missão, né? É, Saber. mas aí o inimigo nosso é sujo e aí ele vem com outras coisas, né? Tá. E aí ele sabia que minha fraqueza começou a vir com outras bandejas. Tá. E era o quê? Menina. Tá. mulher. Antes da gente entrar nisso daí, que tal a gente ter uma palhinha Num rap? de um rap pra nós? É, Dá uma vamos, palhinha vamos aí aí. pra nós. Então Cadê o vamos que nosso vamos aí. DJ? Bota o Adriano de lado, chama o Mano Dry aqui pra galera Vamos aí, conhecer. É, aí a Vamos gente aí. continua depois aí com o seu testemunho. Vamos dar uma palhinha aí pra nós. Vamos que vamos. Yeah. América Cast, pode ir pá. Advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição é a vida, a morte ele venceu. Pastor e bispo das almas, o justo juiz, que não falha, Senhor dos senhores, homem de dores, mestre fiel, a ele os louvores, mestre cabeça da igreja, testemunha fiel e verdadeira, o sumo sacerdote, a porta água viva, rocha, rosa de Saron, o pão da vida, o alfa, o ômega, videira verdadeira, o Messias, santo mediador da igreja, o bom pastor, o toco carpinteiro, imagem do Deus invisível, o verbo, a luz do mundo, a pedra angular,
Servo Salvador, Leão de Judá, o autor consumador, da nossa fé, maravilhoso e conselheiro, Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o Pai eterno, profeta redentor, o Rei dos reis, o príncipe da paz, profeta redentor que esmagou Satanás, a estrela da manhã, a aurora do dia, o caminho, a verdade e a vida. O Rei dos reis, a Ele louvarei, o Rei dos reis, a Ele vou louvar, o caminho, a verdade e a vida. O Rei dos reis, a Ele louvarei, o Rei dos reis, a Ele vou louvar, o caminho, a verdade e a vida. Advogado que me livrou da prisão, não é cirurgião, mas me deu um coração, me deu um sexto sentido que é te sentir. Quão maravilhoso, Senhor, és pra mim, sem cheiro de maconha, sem bafo de cachaça, podcast América, sua rosa exala. Não quero ver meus manos se matando na biqueira, quero ver meus manos na videira verdadeira. O autor consumador da nossa fé, maravilhoso e conselheiro, Ele é acreditar em Deus até o diabo acredita. Mas olha pra você, como vai sua vida. Sobe o fumaceiro nas esquinas, no bar, chapando o coco, a se embriagar, quantas noites passando em branco. Aí Jesus tá te chamando, vinde a mim, vós cansados, oprimidos, droga, depressão, cachaça, os vícios, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Rei dos reis, o Rei dos reis, a Ele louvarei, o Rei dos reis, a Ele vou louvar, o caminho, a verdade e a vida. O Rei dos reis, a Ele louvarei, o Rei dos reis, a Ele vou louvar, o caminho, a verdade e a vida. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, glória a Deus. Que Muito top! bom. Aí, vocês que não conheciam o Mano Dry, Esse é o Mano Dry. ora ele é Adriano, ora ele é Mano Dry, mas ele é mais Mano Dry do que Adriano, né? Tô um pouco enferrujado aí, mas Tá nada. tem que voltar aí, Vamos né? voltar, isso aí. Vamos seguir, então. Vamos. A gente, né, como falou, a Aline esteve aqui, contou a versão dela. Agora a gente quer ouvir o seu lado. Quando que a Aline entrou na sua vida? Como é que foi isso? Ah, verdade, né? Então, tava na igreja, e aí, de repente, eu vi ela e deu algo assim, mexeu comigo, e aí eu fiquei quieto, né? E aí, um dia eu falei assim pra uma pessoa, falei assim, eu tô gostando de uma pessoa. Ela falou assim, eu sei quem é. Já deu na lata. É dos Calabás, né? Nada mais, nada menos que o Nicileia. Aham. Aí ela falou, eu sei quem é. Eu falei, você não sabe? Ela falou, sei. Fulano. Eu falei, é. Amém, né? E aí eu na oração ali, quieto e tal. E aí, um dia eu peguei, teve um acampamento, foi lá no Nobelzinho. Nossa. E aí, tava todas as meninas ali no... Não sei se era na inscrição ali, uma parte assim que tinha uma mesa e tinha um monte de menina ali, a Larissa, a Lara, um monte de gente ali. E aí deu um plim aqui, eu falei assim, eu vou lá comprar um monte de bombom, um monte de sonho de valsa e vou comprar só um serenata de amor. Aí os sonhos de valsa eu dei pras meninas e o serenata de amor pra ela. Ela fala que ela nem... Aí depois alguém lá nos quartos, na hora de dormir, fala, ó, tem alguém aí que ganhou um bombom diferente e tal. Ela nem percebeu. Não tinha nem Nem se percebido. tocou. Meu Eu Deus. já tava plantando ali, né? A semente ali e tal. E aí, aí eu comecei a gostar dela e tal. E aí um dia ela foi me dar uma carona. E aí eu falei pra ela, eu preciso falar com você. E aquele dia eu tava com a roupa bem de mano mesmo. Assim. E aí, beleza. Aí eu falei, ó, eu preciso que você saiba que eu gosto de você. Aí ela falou, eu não gosto de você. Curta e gosta. Corte rápido, Tramontina. Aí, eu falei, beleza, então você, né, eu queria que você, mas eu queria que você falasse alguma coisa. Ela falou, não tenho nada pra falar agora. Não tenho nenhum sentimento por você, mas eu vou orar. Agora ficou sério.
E aí, beleza, então, né? E aí parece que quando está assim, apareceu uma pastora que se declarou para mim, da Quadrangular. Nesse tempo? É, Ah. um pouco antes ali e tal, já apareceu ela. Apareceu uma que era meio que da nossa igreja também, que se declarou para mim. O Tibinga foi só mandando os enviados. Mas Vai. ainda não tinha Tira ele falado do para foco. ela, né, Paline? Mas você tava gostando dela. Tava. Aí a pastora falou, tô gostando de alguém e tal, então, assim, eu tenho que orar, tenho que ver, né? E aí essa pessoa, um pouco antes, ela falou assim para mim também, falou assim, tô apaixonado por você e tal. Você entra Eu na... falei, não sei, eu tenho que orar. Aí na outra semana ela já me pôs na parede assim, tipo, é sim ou não? Sim ou não? É não, querida. Tchau. Vai com Deus. Tchau, amém. Mas aí, beleza. Aí, a Aline, né, conversei com ela e ela falou que ia orar e tal. E aí foi acontecendo, né, tacando... Muito tempo de oração? Ou foi pouco tempo? Eu Deixou não... beijar rápido, não deixou beijar? Não. Porque naquela época não podia, né? Hoje o povo é uma Não, adoração diferente hoje, podia. né? Não, antes podia. Mas aí eu fui no Impacto Missionário da Quadrangular, e aí tinha um pessoal falando de corte. O que é corte? E aí eu descobri o tal da corte. E aí nós fomos namorar no corte. Uhum. Pô, acho que 6 meses sem beijar. Ela que foi mais fraca, que quis beijar. Olha só. Tá entregando ela. Mas Pula nós essa ficou, parte, acho que pula essa Acho parte. que nós ficou 6 meses na corte. É. E aí foi acontecendo. Ela contou também o testemunho do casamento de vocês, da fé que você tinha das coisas acontecerem, né? Porque vocês não tinham condições e os problemas que foram acontecendo no meio do caminho, que ela ficou sabendo só depois. Então, eu era assim, eu trabalhei registrado, trabalhava com meu pai às vezes também, e assim, eu morava sozinho, aí depois eu conheci o Luciano, baterista da igreja, aí eu morava no fundo da firma do meu pai, e ele morava do lado com um amigo dele. Até às vezes a Fran Wesley ia me levar, ela falou que aquilo cortava o coração dela, que ela, quando ela me deixava, eu erguia a porta tipo de comércio e fechava assim. E aí conheci o Luciano, ele morava perto, aí falou assim, vamos morar junto? Perto da igreja? Eu falei, vamos, ué. Aí a gente foi morar junto, aí moramos um tempo junto, e aí depois veio um agregadinho aí, o Luizinho, marido da Paula. A gente foi morar junto, nós três. E aí, beleza, a gente foi morar junto e tal, e aí eu namorando com a Aline já e tal. E aí eu não tinha um emprego fixo, né? Eu trabalhava por conta, e aí eu lembro, acho que até tava sem carro na época, a Aline prestava um ninho dela que ela tinha. E aí eu saía, na época das TV digital, eu trabalhava com antena, fiz um monte de cartãozinho, o Paulista era novo, entreguei em todas as casas e tal. E aí eu não sei o que deu em mim, a gente fala não sei, né? Mas é Espírito Santo, ou é loucura minha mesmo. Que eu peguei assim, eu falei, cara, meu sonho era casar no Gramado. Quero casar num gramado verde. E aí eu peguei, fui lá no Fazenda. Falei assim, daqui um ano, qual data que tem? Tem essa data, essa. Falei, então eu quero essa. Não tinha nem emprego fixo. É mesmo, só tinha fé. Só tinha Eu cheguei fé. pra ela e falei, dia 3 de novembro, nós casa. Você só chegou e avisou. Só cheguei e falei, dia 3 de novembro nós Tudo vamos bem? casar. Fui lá no Dia 13 a Fazenda gente casa. Fazenda. Oi? Fui lá no Fazenda. Não, ela nem sabia que era Fazenda, né? Não. Tipo, dia 3 nós casa. Oi, tudo bom? No Fazenda. Como assim? Você é doido? Então, aí beleza, fui lá, fechei, né? Mas assim, foi eu fechar o casamento. Aí Passo de fé, as portas se abriram. Aí meu irmão ligou pra mim e falou assim: meu irmão trabalhava na escola, falou assim: ô Inho, ele me chamava de Inho, né? Apelido de infância lá, de casa dos tios. Marte. Aí, pô, vai ter uma palestra aí da GVT e tal. Vamos lá assistir? Eu falei, vamos. Aí fomos assistir, aí no final deixei meu nome ali, o número, o contato. E era sobre a TV que eles iam lançar e tal, e como a gente mexia com TV.
E saí dali, tava em cima de um telhado colocando uma antena, tocou meu telefone. Aí era GVT. Falou, ó, mandei aí no seu e-mail aí os documentos, só você... Hã? Como assim? Só você preencher e trazer aqui pra gente, tal. Uau. Falei, como assim? Aí eu preenchi tudo, fui lá. E aí, quando eu fui ver, já tava na GVT. Aí tinha contratado aquele monte de gente, né? Uhum. Aí os caras, os próprios caras, assim, eu lembro até hoje. Os caras, GVT. Nada contra, mas os caras, gay, viado, travesti. Falei, tá amarrado. Eu não sou isso, não. Falei aqui, ó, grande vitória terei. Bora profetizar. Já Grande foi. vitória terei, que gay, viado, travesti. Sai Grande fora. vitória terei. E aí comecei a trabalhar lá. Fiquei 7 anos lá. E o 7 é um mistério. É um mistério. Verdade. Aí fiquei 7 anos lá. E aí comecei a pagar, né, pagar o casamento. Aí tinha os vale-refeição que era muito... E alimentação que era bem alto. Aí eu vendia para pagar o casamento. Só que aí um dia eu vendo a matéria junto com ela, na TV, estelionato. Vender ticket de alimentação é estelionato. Não pode. Vendia pro Ribeiro. Ops. Corta. Vendia o ticket para pagar. Aí eu vi que não era ilegal. Eu assim, então eu vou começar a comprar as coisas com ele. Refrigerantes, bebidas, eu comprava, levava lá. E aí foi acontecendo. E chegou o dia e a gente casou. Ah, E aí, 3 de novembro de 2012. Queria casar na grama, no aberto. Amanheceu o dia, olhei na janela assim do banheiro, assim, aquele pretão assim de chuva. Falei, meu Deus, e agora? Aí pum, veio uma mensagem no celular. PH, Paulo Henrique, PH da Carol. Irmão, Deus é contigo, fica tranquilo que tá tudo nas mãos de Deus. E ele casou lá. Fica em paz, alguma coisa assim, não lembro certinho, mas fica colocando em paz. acalmando seu coração, que Deus ia te guardar. E aí eu fui pra lá, cheguei cedo lá no Fazendo Fazenda, aí era a Edneia que tava organizando aquele tempo estranho, assim, um vento, assim, que levava todas as toalhas, assim, ó. Ela falou, eu vou montar lá dentro. Falei, não, eu vou casar aqui fora. E aí, de repente, ó, limpou O tudo. céu abriu. É. Que lindo. E aí aconteceu que a gente casou. E Deus foi fazendo. A fé fazendo. move mesmo, né? Uhum. É, não, e é legal a gente trazer, porque ela fala que ela ficou sabendo disso tudo depois, né? Ela tava se arrumando. E foi a sua fé mesmo que movimentou, que gerou confiança, né? Eu imagino que ainda dava, será que vai mesmo? Mas não, vamos, né? Que Deus vai fazer. Ela falou ainda, né, que ela era mais racional, né? É. Eu já ficava ali me precavendo e ele já tava lá fazendo as doideiras dele. Ela já tinha confirmado tudo, decidido tudo. Daqui a pouco eu jogava, Adriano, o que você fez? Que dinheiro. E Deus fazendo, e Deus abrindo porta, e Deus Foi movendo. bem assim, aí eu achei a mulher que ia filmar, e era a época da transição do vídeo normal pro HD. Falava, não, quero em HD, quero filmagem em HD. Ah, mas HD é mais tanto, mais caro, não importa, eu quero em HD, quero em Blu-ray, ela dava um Verdade. Blu-ray. Era Blu-ray, ela falou, não, eu quero no Blu-ray, Sim. qualidade melhor. Verdade. Aí ele, não, mas é tudo igual. Eu falava, não é. Aí eu colocava, porque eles dão o DVD normal e o Blu-ray. Eu colocava, ó, DVD a imagem, ó o Blu-ray agora, tá vendo? A muda. Uhum. Teve rap no casamento? Teve rap, Teve. teve rap. Imagina se não ia ter, Tem né? que ter, né? Senão não era Tem que ter, casamento né? do Você Mano já Velho. fez alguma música pra ela? Já. Tem. Fiz. Já fiz, já. Que romântico. Seu desejo era ser pai? Que daí logo depois veio, né, a Nick. Você tinha esse desejo de ser pai? Eu tinha vontade de ser pai com 21 anos, 22 anos. Sempre teve. Sempre teve. Sempre tive, mas assim, quando eu era, né, desandado e tal, mas depois isso aí ficou. Me casei com 29, eu acho, Uhum. né? 29 anos por aí. E aí veio a Nicole, né? Nicole.
Pastorinha. É bem assim. É Nossa. mesmo. É Ela mesmo. falou, Gente, ver ela adorando na igreja É lindo. é constrangedor, porque você não vê o adulto adorar daquele jeito. Às vezes eu passo, eu fico parada assim, eu fico olhando, eu falo, Jesus, bem que o senhor fala que a gente tem que ter o coração Como da de uma criança, porque ela tá ali, ela se entrega, ela não quer nem saber quem tá perto, se ela tá trombando, se ela não tá trombando, e ela tá ali, ó, tá no momento dela se entregando. Conectada, real. eu admiro ela porque ela é uma menina, segue o espaço da mãe, né? Ela é Todo dia de manhãzinha lá, acorda e vai fazer o devocionalzinho dela lá, com o videozinho. Ela, cara, ela é sensacional. Aí ela tá agora entrando nos jejum também. Teve a live de 4 da manhã. Ela aí, tava esse dia, lá. 3 da manhã. do propósito É, do grupo de mulheres. É. Aham. ali pra casar com a Nicole ali, não, eu já tenho estipulado, não pode ter moto. Se tiver moto, vai ter que vender pra depois vir falar comigo. Uai, Não pode. Filho, nem meu filho vai andar de moto. Moto é proibido. por quê? E pra casar com ela, pra namorar com ela, é pra casar. Vai ter que subir a montanha, no 10 mínimo, vezes. umas 5 vezes, 10 10 vezes aí, vezes, do não. legendário. Dobra a meta, 20. Ó, isso aqui pra mim é uma farda, isso aqui é do hip hop, ó. Mas eu subi a montanha com essa farda aqui, ó. Tá. Subi. E aí fica de novo o convite, né, para assistir o episódio da Aline. Ela conta, né, sobre educação, o incentivo que dá. Fala sobre o Isaac também, né, que é um milagre aí na vida de vocês. Então, fica o convite. Fica o convite, porque no dela ela conta a importância de você ser o exemplo. Porque os filhos deles são o exemplo do que eles veem ali, da vivência do lar mesmo, né? Fica a dica mesmo, vai lá vale a assistir se pena. você não assistiu, gente. O dela mexeu, hein? Vale Eu a chorei. Todos eles Eu valem, chorei. mas E esse... aí, o sonho era um casal, né? Aham. O sonho era ter um casal. E aí, um dia no culto, a Aline, ela sai, né? Ela pega aqui, sai, vai lá na frente, olha por uma irmã, vai pra outra. E ela tava orando pro céu pra orar por uma irmã. E Deus falou nítido assim comigo, Isaac. Isaac. E aí, na hora que ela saiu de lá da irmã e veio sentar do meu lado, ela falou assim, eu preciso te falar um negócio. Eu falei, eu sei o que você vai falar. Ela falou, você não sabe. Eu falei, sei. Ela, o que que é? Eu falei, Isaac. Começou a chorar, falou, Isaac. Deus falou, Isaac comigo ali na frente também. Uau. Eu falei, Deus falou aqui comigo agora. Ah, na hora que engravidou, eu falei, não tinha, É o tinha Isaac. certeza. Eu falei, é o Isaac. E veio o Isaac. Deus é muito bom. E veio o Isaquinho. E o mais legal da história é essa comunhão sem interação, porque assim, vocês estavam conectados, porém nenhum sabia o que o outro estava fazendo. Sim. Ela vinha, parecia que tipo assim, ela ia falar, você adivinhava, vamos ler a mente dela. E não é. É Deus Era falando os Deus dois. mesmo trabalhando Como uma com os confirmação, dois mesmo. É uma forma de confirmação. Sim. Tipo, eu vou falar pra você, mas a hora que você chegar lá nele, você vai ver que eu não tô falando Que é Deus. coisas. É. Verdade. Muito E legal. o Isaac tá indo pelo mesmo caminho da Nicole. Tá? Ele ama a Bíblia dele. Ele ganhou uma. Domingo passado ele ganhou uma Bíblia da professora da escolinha. Nossa! É o sonho dele aquela Bíblia lá. As Bíblias dele ele quer levar pra tudo. Até pra escola ele queria levar. Ah, eu passei por isso. É. E aí eu ensinei ele recente a acordar e a orar. Falei, Isaac, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, agradecer a Deus. Aí ele acordou um dia, ficou me olhando. Aí eu falei pra ele assim, qual a primeira coisa pra fazer? Ele, orar. Aí ele foi orar. E aí tinha acontecido o bazar. Ele ganhou da pastora Fran um tênisinho da Hot Wheels. Ele orou pelo tênis da Hot Wheels. Cara, aquilo foi louco demais. Ele, papai do céu, obrigado pelo tênis da Hot Que Wheels coisa que eu mais ganhei. linda. Pela espada, que ele ganhou uma espada também. Por isso, cara, foi, cara, que sensacional. Isso é, É, muito o lindo. exemplo, né? Essa consciência de gratidão, de saber que a gente tem um pai e tem uma mãe, mas além deles tem algo maior que vem. Eu também tento ser assim com as meninas, sabe? Eu sempre falo, filho, o papai deu, mas o papai não fez sozinho. Se não for Deus. Tanto que elas oram. Às vezes ele chega triste, ela fala, pai, precisa de oração? Daí ele olha assim, já começa a ficar com o olho lacrimejado. Não, porque daí a gente ora pra Deus, ele vai fazer. A gente sabe que vai fazer. Sim. Elas fizeram caderninho de sonhos pra orar pelas coisas que elas querem, porque eu falo, Deus vai dar, só que você tem que orar. Se você orar, e você tem que acreditar. Sim. Porque nada vem de nós, tudo é de Deus. E os seus dois têm essa consciência, né? Eles são
Gente, pra mim, a Nicole é uma pastora mirim. A Nicole é... O dia que a pastora pediu pra oração, quem que vai orar? Que chamou as crianças lá na frente, todas as crianças, uma criança pra orar. O Everton foi, não foi a pastora? É. Qual criança que vai orar? Ela paradinha assim e todo mundo. Ora, Nicole! Ela já catou o microfone ali, ó, e mandou. Ela não arrega. A Sim. Nicole é... Coisa mais linda. Isso é o presente de Deus, ela mais já teve perfeito. ela já teve umas experiências de pequena, assim, de ela falar assim, pai, tava no banco do carro e eu vi uma luz assim, um anjo me abraçou. Eu comecei a chorar, falei, cara, como assim, né? Falei, cara, ela de pequenininha, de, sei lá, 2 aninhos, ela no berço assim, ela falou, papai, vi um homem alto aqui no meu quarto, com a roupa branca. Uau, Falei, cara, como assim, cara? Que Como é louco, lindo. né? que coisa mais maravilhosa. Sim. Uhum. Vamos seguir aí com esse testemunho, que a gente tem mais um Ixi, testemunho. tem muita coisa que pulou também, mas vamos que vamos. Se você sentir que tem algo que, Não, né, que é tranquilo, importante mas ali vamos seguir. pra trás, a gente volta, não tem problema. É igual eu falo, tem gente que tem que fazer 4 podcasts É. pra conseguir contar metade dos testemunhos, porque não dá pra contar em um só todos os Vambora. testemunhos. É, você que Vambora. manda. Você fala, não, isso aqui eu acho legal. Falar, às vezes Vambora. ninguém, a gente Achar que nem é sabe, importante. nós estamos aqui pra isso. Vambora que tem muita lenha ainda. Tem muita lenha. Tá? E aí, no meio do caminho, houve uma queda, uma fraqueza. Não precisa citar o que aconteceu Uma e tal, ruptura. mas a gente, a Aline falou um pouco, né? E aí? Então, aí assim, né, liberto das drogas, e aí uma fraqueza que eu sabia que eu tinha lá de trás, Uhum. já na igreja, era assim, sempre, às vezes aparecia uma menina, e aí eu ficava com a menina, isso antes de conhecer a Aline e tudo. Uhum. E era um problema que eu tinha. Mas eu fugia disso, mas, né? E aí, beleza, casamos tudo, e aí teve essa queda aí, né? Que eu tive um tropeço aí, né? Não tem problema de falar, houve o adultério. E isso destruiu minha família. A gente foi acompanhado um bom tempo, houve o perdão, a gente foi acompanhado pelos pastores. Todo sábado a Fran e o Wesley iam em casa, acompanhava, e aí chegou um momento que aí, ó, a gente acompanhou um determinado momento e tal, e tava tudo certo. Só que, assim, aí esse casamento sempre tem uma faísca ali, um desgaste ali, e aí no momento que foi confraternização da tribo, de fim de ano, acho que era no barracão ainda, tava trabalhando até mais tarde, e aí a Aline pegou e falou assim, ó, eu falei, ó, tô na loja do Luizinho, vou ficar um pouco aqui. Ela falou, então já pega o Arthur e leva pro barracão, que aí eu vou direto de casa. Eu falei, beleza. Eu peguei o Arthur, levei lá, falei pra ela, vou comer um lanche. E aí eu fui comer um lanche no Cachorrão lá perto de casa, só que tem o meu chefe, e aí eu fui comer no outro que era um lanche artesanal. Pedi o lanche, demorou 50 minutos. E aí eu tava desistindo, chegou o lanche, eu comi. E aí eu comi e desci pra casa. Só que quando eu tava lá, o Josué também era da tribo, a Aline passou pra deixar ele e viu meu carro lá perto do posto. E aí ela voltou, me procurou e não me viu. Aí eu falei, ó, se você me procurou no meu chefe, eu não tava lá. O meu chefe é tudo vidro, né? Dá pra ver. Eu tava no PAOC, que é o da frente. E aí eu desci, ela desceu atrás, só que aí chegou em casa e ela falou assim, onde você tava? Eu tava no lanche. Pô, não te vi lá. Ela achou que eu tava com alguém e eu não tava. Mas aí depois eu entendi o porquê disso. E aí, assim, e aí começamos a brigar. Falei, eu não tava no lanche. O gatilho foi esse dia. Eu falei, eu tava no lanche. Eu comi o lanche e desci pra casa. Aí ela achou que eu tava com alguém. Aham. Falei, não tava com ninguém. Aí começamos a brigar ali. Aí eu fiquei brabo porque Ela duvidou? eu tava, né, tipo, não tava fazendo nada, mas, assim, eu entendi que Deus queria me levar pro deserto. Que as coisas de Deus é loucura pro homem. E aí, ela falou, por que você não vai embora? Eu falei, você quer que eu vou embora? Então eu vou. Mas eu não vou agora, não. Vou dormir aí uns dias no quarto do Isaac e eu arrumar um lugar, eu vou embora.
Mesmo direito que você tem, eu tenho. Aí nós começamos a dar umas faíscas braba e tal. E aí até que chegou na véspera do Natal de 2023, eu saí de casa. E aí E aí você entrou num deserto. foi punk. Foi num deserto ali que eu entendi com Deus ali, porque talvez se não tivesse acontecido tudo isso, tava caminhando para cair de novo. Então precisei ir no deserto tratado ali, foi punk. E aí eu saí de casa na véspera do Natal e foi punk mesmo, sabe? Mas sem pra onde ir, dormi alguns dias no carro, vi algumas coisas que Deus me mostrou. Vi uma cena que eu dormi um dia no estacionamento do Willie Davis, amanheceu, que ali tem um monte de mendigo que dorme ali, pessoas de rua. Postou um carrão assim, eu falei, olha, vai trazer uma comida pros pessoal de rua. Abriu assim, não sei se era resto de festa, comida de festa que sobrou, e jogava pros pombos. Cara, Deus falou pra mim aquilo, cara, você precisa ir. Olha ó, como tá o ser humano jogando pros pombos. E as E pessoas? as pessoas ali, sabe? Tem pessoas esquecidas, precisa pregar para essas pessoas. E aí, beleza, aí nessa guerra e tal, a gente não se falava muito. E aí eu tentava voltar, vamos voltar, e aí só piorava. E aí meio que você começa meio que se perder às vezes um pouco, né? E aí a depressão quis me pegar. Nossa, eu fiquei ruim, eu fiquei 2 semanas ruim, assim, uma semana ruim. Que eu fiz fiz 2 músicas a respeito disso. É o Dia Mal, que assim, pra mim o dia tava só cinzento. Parece que nada mais tem sentido, né? Trabalhava Tudo estalando, chorando, chorava na rua. E o diabo falava assim, rapidinho pra você resolver isso aí. É só você segurar aí nesses fios de alta tensão que tá 20 centímetros da sua cabeça. É só segurar que você já resolve. E eu falava assim, cara, Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Eu me via pegando a minha escada, tirando a corda dela, que a escada tem uma corda, que é a escada extensiva, pra me enforcar. Aí eu repreendia, falava, cara, Deus, eu não vou fazer isso. Misericórdia, Senhor, tu estás comigo, eu tenho meus filhos. Hoje tá dublado. Eu começava a falar pra mim mesmo, hoje tá tempestade, mas o sol vai raiar. O choro pode durar uma noite, 1 ano, 5 anos, mas um dia o sol vai brilhar. Só vinha os pensamentos, você nunca tentou nada contra Não, você? nunca tentei, só vinha os Só vinha os pensamentos, só o diabo se levantando. Vinha forte. Vinha forte, aí o que eu fazia, cara? Eu ficava... Aí eu tinha alugado um lugar, feito o Pix. Aí minha mãe falou, não, filho, vem pra casa da mãe, tem 2 quartos vago aqui e tal. Vai ficar gastando dinheiro, vai que você volta e tal, aí você tá com o negócio alugado. Aí acabei indo pra minha mãe. E aí, beleza. Aí um dia tocou meu celular, aí passou, 2 semanas, passou isso aí. Ficava fazendo meus rap ali, e é o que me fazia bem, porque eu gosto disso. Ficava gravando ali no quarto da casa da minha mãe. E um dia, só que aquilo tava muito ruim, assim, muita coisa ruim. O carro tava zoado também, desanimado por tudo, para trabalhar. E aí um dia tocou meu celular, era meu patrão. Ele chama Adriano Leopoldino, trabalha na Fibercom, que é uma empresa de internet. Ele falou assim, ô Bertolino, você quer ir pro Legendários? Não, na verdade ele falou assim, ô Bertolino, não sei nem porque eu tô te ligando, mas Deus sabe. Você quer ir pro Legendários? Falei, cara, eu não sei nem o que é direito, mas eu sei que um amigo meu foi e eu vi os caras de laranja lá. Aí ele falou, ó, é assim, você paga tanto, tanto. Falei, cara, eu tô sem dinheiro, tô 4 meses fora de casa, separado da mulher. Ele falou, aí que você precisa ir. Mas não tem dinheiro e tal. Ele falou, não, vamos fazer uma coisa aqui e tal, tal. Desconto de você por mês ali. Ele falou que me viu subir na rampa assim que tem da empresa ali onde é o almoxerifado e o Espírito Santo falou com ele. E ele se converteu no Legendários. É isso que eu ia te perguntar, ele já subiu a montanha. Ele subiu a montanha. Ele era católico, não praticante, né, bebia,
Tinha uma vida totalmente desregrada, mas ele se converteu, assim, teve um encontro com Jesus. Inclusive, teve o primeiro Legendários no Japão. Ele foi servir lá. Legal. 15 japoneses mesmo, se batizaram na montanha, aceitaram Jesus e se batizaram. E aí ele me fez esse convite. E aí eu falei, amém, vou pra esses Legendários aí, né? E aí, beleza. Falei, vou falar com a Aline. Ó, vou subir a montanha. Um dia antes, acho que eu fui. Falei, eu vou subir a montanha e eu queria falar com você. E aí ela pegou e falou... Aí ela pegou e falou assim, eu orava pra Deus te levar no Legendários. E aí a gente conversando ali e tal, e tal. Ah, mas assim e tal, conversando. E aí uma hora desandou. Eu falei pra ela que tinha vendido a aliança. Aí ela desabou. Aí eu vi que tinha uma esperança. Mas esse termo de 4 meses só quebrava, não se dava bem. Teve um dia que ela, um pouco antes, ela falou assim, ó, uma paciente da clínica é advogada, eu vou falar para ela fazer os divórcios, queria que você me ajudasse a pagar. Falei, é isso que você quer? Então pode mandar. No outro dia eu fui e vendi. Para mim não tinha mais volta. Vai mandar o divórcio? Então fechou, é isso mesmo. Para arrebento. E aí teve o Avante do ano passado, que foi na igreja lá do Alvorada, né? Eu queria levar as crianças para ver minha saída, que a minha mãe foi, meus irmãos foi. E aí eu falando com ela, porque você tinha que vir mais cedo. Eu falei, não, mas eu tô vindo de Mandaguaçu, vou ficar mais cedo perambulando aí para ir 4 horas no ginásio. Tô indo pro evento e tal. E eu mandando mensagem brabo. E aí eu mandei uma mensagem pra Renata. Tava louco. E aí ela desligou o celular, que ela, acho que tinha entrado pro evento, e aí eu descobri onde que era. Aí eu fui lá na igreja, lá com sangue nos olhos. Tava meio fora de mim, assim. E aí eu queria pegar as crianças, aí a Ana Pelisson viu eu ali. Cheguei assim, brabo mesmo, alguém que me viu assim já ficou, opa. Aí eu falei, fala pra Aline que eu quero as crianças. Aí ela trouxe as crianças, levei. Aí na montanha eu fui tratado, hein? Nossa, fui moído. Um pouco antes de subir a montanha, eu fui jogar bola, tinha rasgado a panturrilha. Parece que uma faca rasgou assim, ó. E aí eu parei de jogar bola 2 semanas antes. Tava bem no dia de ir, mas no dia de sair lá no ginásio, o cara corre até o final e volta, já a panturrilha rasgou de novo. E como que eu vou subir essa montanha com a panturrilha assim? Eu tô aqui já, vamos embora. Beleza, subi a montanha. Nossa, e Deus tratando comigo, cara. E eu falei pros irmãos que, né, o que eu tava vivendo, casamento tudo estourado, tudo acabado e tal, e os caras me apoiando. E aí Deus falando comigo lá na montanha, Deus tratando. E aí beleza, aí o que foi acontecendo lá, eu falei, nossa, eu vou voltar. Fechou, sou um super-homem, o casamento vai voltar. Aí eu voltei. Ela não foi lá na chegada, na recepção, e aí só piorou as coisas. No outro dia que eu cheguei, que aí eu fui na igreja lá do pastor Galaor para testemunho dos Legendários, meu carro deu um estouro lá, arrebentou mais ainda. Aí só veio provação, aí só piorou. Aí até que chegou um dia que a Aline falou assim, ó, não fala mais comigo. Só fala quando você quiser falar com as crianças. E aí só tava dando faísca. E aí eu amei. Aí eu comecei a ir né, ia na Bola de Neve, ia na CIA, né? Às vezes ia no América, mas não era muito legal o clima ali, então eu evitava de ir lá. Ia na Bola de Neve. Teve uns irmãos ali que me abraçou, conheci na CIA que me abraçaram ali, uns caras top, que são amigos hoje. E aí eu peguei, teve o 747, que era o Luizinho e o Thiago da Jaque foi. E aí eu me inscrevi para servir. E aí eu fui falar com ela, agora é o checkmate. Falei, ó, preciso falar com você de novo que eu vou subir a montanha. Falei, ó, a gente tá em cima do muro. Nós não tá nem separado e nem casado. Nós tá aqui, ó, em cima do muro. Nós não tá caminhando junto e não tá separado. Ou a gente vai caminhar junto ou a gente separa de vez.
Só que aí Deus falou pra ela preparar uma mesa, o lugar todo. Fiquei assim, ó. Aí Essa eu foi peguei e linda. sentei onde que era pra me sentar, que eu nem sabia. Sentei. E aí começamos a conversar. E aí ela falou: Deus me deu uma direção, tô num propósito com as crianças, em jejum, e é pra você entrar no propósito comigo. E tem mais. Aí nos dias 20, não lembro certinho, 26, 27, E 28, eu e você de jejum Integral. integral, só água. Aí eu bati as contas e falei, eu vou estar na montanha. Como assim, mano? Você não tá me ajudando, amiga. Você não falou. Mas aí eu entendi que era um Algo de mistério de Deus mesmo. Era Deus. direção. E aí eu descobri que a dor na panturrilha que eu tinha rasgado, que a panturrilha, segundo a medicina, é o segundo coração do homem. E aí era a dor que eu sentia na montanha, era a dor que ela estava sentindo, que ela emagreceu um monte, né? Uhum. E eu falei, caramba. E a gente tem esse lema que quando um erra, todos pagam. Eu Uhum. errei, a família inteira pagou. Uhum. E aí eu fui para a segunda vez para servir. E aí eu fui nesse mistério do jejum. Logo eu que era o afobado, o laricão para comer, né? Uhum. Aí um dia antes, no dia que foi, e aí no mais outro dia na montanha só água. Eu falei, meu Deus. E aí eu aprendi que eu precisava servir. Porque tem alguns momentos lá que eu ia querer ser o primeiro. Uhum. Mas aí não, eu tinha que ficar quietinho e aprender a servir. Uhum. E aí Deus começou a trabalhar, falar comigo. E aí até num mistério de uma oração que tem lá, que aí eu contei para algumas pessoas, falei, ó, na hora que eu voltar do top, eu já volto direto para casa. Uhum. E aí, no momento que tem lá de oração e tal, me chamaram para falar isso, testemunhar para os legendários lá. Mas era um momento que meu ouvido começou a doer de frio, eu fui pegar um negócio para tampar e entregar o jejum na minha barraca. E eu tava na minha barraca e eu não vi me chamar, porque não era para ser lá. Uhum. Porque aí o pessoal, como se fosse, aí todo mundo me via e falava assim, você tava dormindo? Onde você tava? Que chamaram você? Eu falei, não, cara, eu tava com dor de ouvido e eu tava no mistério lá, fui entregar um jejum, propósito, não uhum. tava lá. Mas aí testemunhei lá no ginásio. ginásio. Lá. É. Mas, lembrei que um pouco antes do ginásio de eu voltar para casa, ai, Jesus, Deus me deu uma palavra. Eu pedi uma palavra para Deus e Deus me deu uma palavra. Primeiro eu fui na igreja com a minha mãe é da congregação, Uhum. ela chamou, lembrei agora, tava pulando. Mãe, filho, vamos para a igreja hoje? Vamos, mãe. Fui um dia, fui outro, aí eu fui num culto com ela. O irmão pregou, começou a pregar das dracmas perdidas e depois do filho pródigo. Né? Que houve a festa, festejou, e aí ele falou assim, e tem mais, vai ter a terceira festa que é da sua família. Volta para sua casa, volta para sua família que vai ter festa na sua casa. Eu falei, cara, tá falando comigo. E aí ele voltou e falou assim, e para você saber que Deus fala contigo, você não tem mais a sua aliança. Eu tinha vendido. Ó, meu Deus. Aí ele falou assim, mas Deus vai colocar uma aliança nova na sua mão. Eu falei, amém. E aí eu fui procurar, aí beleza, isso antes de falar que ia subir para servir, né? Uhum. E aí eu fui conversar com ela, falei, ó, Deus me deu essa palavra, ela nem... Ela falava, né? Deus Não era o tava tempo, né? empolgada e eu tô aqui, ó. Ela tava... Deus não falou nada pra mim. Ela tava buscando o tempo dela ali. Sim. Eu não sei se eu vou achar aqui, eu ia deixar preparado, mas não deixei. Mas Jeremias, acho que 4:19 ao 21. Deixa eu lembrar se é isso. Vamos ajudar os Mas universitários. seria Tá. na versão NTLH. Que fala o quê? Vamos ver se a Jaque consegue ver ali. Jeremias? 4:19 ao 21. Vamos ver se eu tô bom de memória, hein? Oh, Deus, tomara que seja, Senhor. Abençoa o irmão. 19? NTLH, é. A minha angústia. Posso ler? Ah, a minha angústia. É isso mesmo. Se tiver escuro, tem que aumentar a luzinha que eu deixo meio Sim. apagadinho. Daqui que eu aumento a luz pra Não, você. tá bom. Dá pra enxergar? O irmão deu uma enxergada. Jeremias 4:19 ao 21 fala assim,
eu pedi uma palavra para Deus e um mistério que eu tenho com Deus, eu não pego a Bíblia e abro e Deus fala comigo. Deus fala dessa maneira. Na pregação, Deus fala. Mas eu visualizo, eu falo, Deus, me dá uma palavra. Eu visualizo assim, ó. Deus dá Jeremias livro, 4, 19, 21. Aí eu vou lá abrir e é batata. Aham. E aí fala assim, ó. Ah, minha angústia, eu me contorno de dor. A agonia do meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Desastre após desastre foi proclamado. Todas as minhas terras foi devastada. Minha casa. Em um instante, as minhas tendas foram destruídas, minha casa. E os meus abrigos em um momento. Até quando verei a bandeira levantada do inimigo e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, ele não me conhece, são crianças, tal. A minha é outra versão que Deus... Qual que é a versão é sua? NTLH. Mas aí a parte que pegou pra mim, né? Que minha casa é destruída. Aqui, Até ó. quando verei a bandeira do inimigo NTLH. levantada? Vamos lá. Ó, que dor, não posso suportar tanta dor. Eu com a panturrilha estourada lá na montanha, foi Deus que me sustentou. O meu coração está batendo forte, não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra, e o país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas, e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz, o meu povo não tem juízo. Eu estava sem juízo, eu não me conheço. Eles são como crianças tolas que não aprendem as coisas para fazer o mal, são espertos, mas sabem fazer o bem, mas não sabem fazer o bem. Então, eu fui o capitão tem um capitão lá no Legendários, que o capitão da família, ele anda todo o tempo com a bandeira, e eu andava com a bandeira. E aí essa palavra falou assim, até quando você vai ver a bandeira inimiga levantada na sua casa e você vai ficar aí perecendo? Até quando você vai ficar vendo a bandeira do inimigo levantada? O Isaac, 3 anos. A Aline falou pra mim, um dia eles estavam lá e eu fora de casa. Ele abriu a porta da cozinha e ele falou, mamãe, tem um lobisomem aqui dentro de casa. Sai, lobisomem. Vai embora de casa, lobisomem. Ela falou do carro É, também, né? Que um dia é. acho que você foi lá pra ver eles, eu acho, ou pra conversar. E quando você saiu, ele falou, mamãe, o lobo mau tá em É, cima o do lobo carro mau. do papai. Você vê, cara. E aí ela fala, no pod dela, ela fala que em todo tempo Deus te livrou, porque daí ela contou da parte que o diabo falou pra você pegar no fio de tensão, na corda e fazer todas as coisas, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que voltar pra minha casa e estiar minha bandeira de sacerdote. Não vou, até quando eu vou ficar vendo, né? A bandeira do inimigo. Aí ela falou do propósito depois do jejum, e aí deu tudo certo, As voltamos. coisas foram se encaixando. Ah, tá um mar de rosas? Não, tem coisas. Mas ela foi na sua recepção daí. Foi, que aí ela testemunhou junto comigo lá. Tudo. Tem no YouTube também. No YouTube. Tem. Pra Procura quem não lá. viu, vai lá. Recepção 747, tópico 747. E aí, assim, a gente passou por isso e vieram vários casais pedir socorro para nós também. Olha. Por coisas semelhantes também, entendeu? Então, assim, tudo Deus tem um propósito, né? Igual eu falei assim, é loucura, tipo assim, Deus fazer eu sair da minha casa, da minha família, para me tratar no deserto. Como assim? Já aconteceu coisa comigo muito louca. Muito pior, né? Eu morava sozinho, tinha cortado a luz de casa, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E aí eu tava em casa, no Breu, perto da Pracinha da Glória. E aí Deus falou para 2 irmãos e me levar no mercado para comprar, fazer uma compra. Eu vou citar o nome, não tem... É Deus que falou. Um era o Gustão e o outro era o Estaniel. E aí eles estavam procurando minha casa e não achava. E eu dentro de casa só ouvia um barulho de carro passando assim, que eu morava na casa de esquina, passava um carro assim, ó. A mil. Não era eles. Era algum carro louco passando a milhão, fazendo curva com tudo, cantando pneu.
Passava uma vez, 2 vezes. Na terceira ou na quarta vez, só escutei um estrondo. Pá! Bateu no poste. Aí bateu no poste, curioso, foi ver, né? Aí na hora que eu saí, Eles eles acharam me você. acharam. Eu falei, Deus fez acontecer isso aí, porque se eu não tivesse saído, eles Sim. não iam me achar. Ou Deus Sim. podia fazer outra maneira, mas a pessoa não se machucou nada. Mas eu entendi que Aham. se não tivesse acontecido, não ia me achar. Aí ainda eles falaram assim, acabou a luz por causa que bateu no poste. Eu falei, não, tá cortada mesmo. Não foi por esse motivo. Aí os irmãos abençoou, fizeram uma vaquinha lá. Então as coisas de Deus é loucura. Eu já tive experiência com Deus assim, muito louca, e na montanha foi a mais de todas. Você, né, falou do deserto. Dentre tantos aprendizados, qual foi o maior aprendizado que você teve nesse período? O maior, assim, você fala, não, esse... Do deserto? É, desse período mesmo que vocês ficaram separados. Assim. Cara, que os pratos do inimigo que ele vem trazer pra nós é tudo momentâneo. Aí depois você vê, você fala, o que eu fiz? Por um momento, por um segundo, por um minuto. E no Legendários tem um lema que eu só posso dizer: família não se abandona. Família não se deixa pra trás. E eu era o capitão da minha família no Legendários. E aí o capitão é o primeiro, e vem a família 10, 12 pessoas atrás, e depois o subcapitão. E aí eu tinha que chamar minha família. Eles falavam, capitão, sua família tá ficando para trás, capitão. E eu, vamos família. Família não se deixa para trás, família anda junto. E eu com a minha família destruída. Sim. E Deus me moendo ali. Deus me moendo, eu com as dores ali, e eu sendo moído, sendo tratado. Então, foi punk pra mim. Mas eu sabia que eu tinha que passar tudo que eu passei. Para Deus te resgatar não só na família, mas em tudo. Seu ministério, seu chamado, seu propósito, seu Você mesmo, sacerdote. né? Você Você, como... aquele como lá tudo. do começo, né, do podcast, da liberdade, né? Sim. E aí você falou do versículo, eu lembrei agora, quando que Deus te deu realmente esse versículo do... Jeremias. Não, da liberdade. Deve ter uns 2, 3 anos pra trás. Tá. Uns 3 anos, mais ou menos, pra trás. Que daí virou o lema da sua vida. Se o filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu busco isso em outras áreas, né? Às vezes a gente até... A gente não, né? Às vezes até... Deus, você me libertou das drogas, por que você não me liberta disso? Por que você não me liberta daquilo? Qual que era... Não sei. É inexplicável as coisas de Deus. Sim. Mas Deus é tremendo demais. Eu fiz uma prova recente com Deus, mas assim, não sei... Não foi eu falei assim, não, vou fazer uma prova. Eu senti de fazer, aconteceu. No tempo que eu tava fora de casa, a Aline às vezes ia numa outra igreja. E eu falei um dia pra ela, que é essa igreja que o meu amigo tá convertido, da Rema. Eu falei, vamos lá hoje, na quinta-feira? Ela falou, vamos. E nós chegou já em cima da hora. Isso aí faz o quê? Sei lá, uns 4 meses pra trás. Não, menos, uns 3 meses. Aí eu falei, vamos. E aí eu tava, nós sentou no último banco, penúltimo banco, e lá é grande. E aí eu tava sentado assim, falei comigo assim, falei, Deus, se tu és Deus, fala comigo. Ai, meu Deus. Olha. Mas assim, não foi tipo assim, eu sei quem é Deus, essas experiências que eu já tive, mas foi algo louco, assim. Eu falei, Deus... Parece que a gente quer mais numa provinha, né? Ou eu entendo como algo que você queria particular de Deus. Não é questionando, Deus, o senhor é Deus mesmo. É tipo então, assim, sei vamos lá. entrar num tete-a-tete, eu e você? Eu falei, Deus, se tu és Deus, fala comigo. Aí está lá bonitão, sentado. Daqui a pouco a pastora que tava pregando falou assim, você aí, irmãozinho, você aí atrás. Meu Deus. Falei, Jesus. que eu falo? Tem alguém atrás? Tem alguém aqui? Deus te fala para você fazer isso, 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 isso. E Deus vai fazer algo na sua vida por esses dias. Deus vai levar um homem bom, um homem bem, vai até você e vai te entregar algo. Falei, meu Deus. Falei, caramba, falei pra ele, nossa, eu falei aqui com Deus. Se tu és Deus, fala comigo. Cara, foi algo louco, assim. Instantâneo. Falei, amém, Deus, o senhor tá me ouvindo ainda, mesmo falho do jeito que eu sou, né?
Mesmo infiel, Deus continua fiel, né? Eu não sei se eu posso falar o que era esse homem, não. Ó, se você quiser, vai de você. Pode ser que sim, pode ser que Falou não. contigo. Vocês querem saber aí? Que vocês querem saber? Não, Deus é Deus, mano. Deus é tremendo. Eu vou falar, tá? Não tem problema nenhum, não. Se a pessoa também não vai achar ruim. Mas assim, não, eu não vou citar o nome da pessoa, tá. não. Mas assim, cara, Deus fala conosco de várias formas e muitas vezes a gente tá quieto na nossa, a gente acha que é da nossa cabeça. Ah, não, isso é loucura. Mas, ó, nos dias de hoje, Deus falou pra esse irmão, é da nossa igreja, não vou citar o nome. Uhum. Mas Deus falou pra ele assim, ó, pra ele abençoar, falou assim, ó, você vai abençoar a Aline, a família do Dry, da Aline, com um determinado valor. Eu vou falar o valor, não tem problema em falar, tá? Mas nos dias de hoje, Deus tocou no coração dele pra ele ofertar 3 mil na nossa vida. Uhum. E a Aline tava lendo Neemias. E Neemias fala da reconstrução dos muros. E Deus falou com ela que a reconstrução ia ser completa. E o carro dela estava com problema e o meu também. E aí eu achei que o dela era até o motor, porque estava esquentando, falhando, estava virado no giraia. E aí Deus mandou essa irmã, essa família abençoar nós com esse valor. E aí, cara, foi benção que deu para arrumar. A gente arrumou os carros, os 2 carros estão arrumados. E então, cara, você vê, É detalhe, você né? vê como que Deus faz as coisas, é loucura pro homem. Uhum. Nos dias de hoje Deus falou para mim ofertar 3 mil pra Jaque, vou nada, né? Quando a pessoa não tá ali ligado, porque eu falo assim, não é loucura pra quem não acredita. Pra quem não Sim. acredita. Pra quem não tem esse convívio com Cristo. Porque não, é que nem eu falei no meu. Eu falei, não existe o que Deus não possa fazer. Sim, Não existe. não existe. Agora existe um bando de covarde que fica achando que Jesus é um boneco. Né? Ou é um supermercado que eu vou lá e só pego a mercadoria do dia. Não é assim. Não é. Hoje, a gente podia estar vivendo coisas muito mais Maiores. extraordinárias nesse sentido Sim. de sermos abençoados e sermos abençoadores. Mas é a gente que não faz. Verdade. É a gente que se limita, é a gente que desacredita. Por exemplo, você precisava fazer a pergunta para Deus lá na igreja? Não, você não precisava. Mas o próprio diabo vem na nossa mente fazer a gente duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer por nós só pelo fato da nossa fé. É só fé. A gente não precisa de muito, a gente só precisa ter fé, acreditar. A fé. Acreditou? Deus vai fazer. Vai mover montanha. Vai ser do jeito que você quer? Talvez não. Vai ser na sua hora? Com Certeza certeza não. Mas Sim. não vai ser, não vai acontecer, não vai existir. Deus vai fazer. Você tá aberto. Então, foi algo tão assim que, tipo assim, parece que eu acredito, é igual você falou, eu acreditava que, falei, Deus, se Deus falar comigo, e falou. É uma fé. Deus, Foi tudo, louco a sua demais. a sua história de vida, mais a sua história de família, é uma história de superação, porque uma pessoa sair das drogas e usar o que ela viveu para expressar quem é Jesus Cristo, isso é superação. Sim, E isso é fé. Porque um covarde não faz isso. não faz. Você teve dias que você teve vergonha de mostrar sua Bíblia. Sim. Mas você não deixava de falar de Jesus e mesmo assim você negava o baseado, você negava a droga. Você falava assim, ó, eu vou levantar e eu vou sair. Você podia ter ficado, você podia ter caído e podia ter demorado muito mais esse processo. Sim. Só que, em todo tempo, não só a sua superação, a sua fé, o ato de crer, não me interessa, eu vou casar no Fazendo. Vai ser dia 3. Como é que vai ser? Eu não sei, mas vai ser. Você deu o passo. Jesus foi colocando no chão pra você ir pisando. E Deus é maravilhoso, né? Eu tive uma experiência uma vez no café da manhã que tinha na casa de apoio. Eu cheguei mal. Era solteiro ainda. Cheguei mal, arrebentado, assim, mal mesmo. Tava mal. E aí Deus deu uma direção, não lembro se foi pra Fran, pra alguém. Trouxe uma caixinha assim com um monte de papelzinho. Ó. Deus me deu uma direção, cada um pega um. E era uma mesa assim, né, grande, e todo mundo em volta. E aí, ó, a direção começa por você, Paula. Pega o papelzinho. Ah, abençoa a sua irmã da direita. Aí ela abençoava a irmã da direita. Ah, a Jaqueline é uma bênção, ela é do louvor e tal, não sei o quê. Ah, você, Jaque, fala uma palavra de Deus, um versículo por irmão da esquerda. Aí você falava, abençoa
fala uma qualidade do tal. E eu arrebentado, falando, nossa, eu preciso mesmo de uma palavra, de alguma coisa. Aí passou, acho que do meu lado era o Wesley, ninguém falou nada pra mim, que o daqui eu acho que era da esquerda, não lembro. Passou por mim, fala uma qualidade do irmão da direita. O Wesley é uma bênção, né, do louvor e tal. E aí foi passando assim, aí eu falei assim, nossa, Deus, precisava tanto, tô arrebentado, eu que precisava de uma palavra, uma palavra. E aí foi passando, e chegou na Fran, ela falou assim, pra mim dar um abraço de Deus na pessoa que tá na minha frente, que é o Adriano. Cara, ali eu senti Deus me abraçando. Cara, ali era Deus materializado na terra ali, me abraçando. Foi louco, cara. Nossa, que a presença de Deus me abraçando ali foi tremendo demais, cara. Então, assim, eu já vivi muitas coisas loucas de ela ministrar uma unção dobrada pra mim. Eu tinha um mistério que, quando tava no mistério, só uma mão tremia. Começa a tremer. Aí um dia ela chegou assim, recebe uma unção dobrada, assim, as duas fez assim, ó, pim! Cara, aquilo ali foi uma experiência que eu tive também, que é um negócio muito louco, de não suportar a presença de Deus, né? E você cair. É inúmeras. E aí na montanha também, eu não posso falar muito, mas esposas, levem seus maridos, enviem seus maridos para a montanha. Maridos que estão assistindo, solteiros também, vão para a montanha, que é uma experiência louca. Eu falo assim, Moisés andava na terra, tinha experiência com Deus top ali, mas quando ele subiu na montanha, as experiências foram maiores, creio eu, né? Uhum. Sim. É um nível mais elevado. Outro. Pra gente, né, ir encerrando, eu sei que tem muita história, precisava de uma parte 2. Deixa uma mensagem, assim, pra alguém que tá vivendo o que você viveu, seja lá atrás com drogas, ou não sei, algo que Deus sentiu. Vou deixar no rap, pode ser? Fechou, vou deixar no rap e depois eu falo. Vou mais um, então. Vai aí depois eu falo mais DJ, um pouco. Solta então. mais um rap pra nós. Você tem uma mensagem aí. Louvado seja Deus. A vida passa rápido. Então não perca tempo com as paradas erradas. A vida passa rápido demais, vai vendo. Uma pá se acabando na fumaça, no veneno. Eu fumava uns baseado, fumava uns mesclado. Aos poucos viajava na corte do diabo, acabando aos poucos com a minha própria vida. A vida é bela, a vida é linda, mas andava bem louco na escuridão. Até que Jesus estendeu as suas mãos, morreu por nós, pregado na cruz, pra nos tirar das trevas e nos mostrar a luz. Hoje eu sigo Jesus, o meu Senhor. Ele me mostrou o verdadeiro amor, o abraço de um amigo, o carinho da família. Isaac, Nicole, minha princesinha, hoje eu vivo feliz, a pampa de boa. Jesus Cristo, a melhor escolha. Hoje eu vivo na graça, hoje eu vivo de boa. Jesus Cristo é o caminho, a melhor escolha. Acorde, meus mano, acorde aí, mina. Jesus, ele ama a sua vida. Hoje eu vivo na graça, hoje eu vivo de boa. Jesus Cristo é o caminho, a melhor escolha. Acorde, meu mano, acorde aí, mina. Jesus, ele ama a sua vida. Tá na hora de acordar, tá na hora de mudar. Vai viver a vida ou vai se afundar? É você mesmo que faz sua escolha. Jesus, a vida ou a vida louca? O tempo não para, não vai dar boi. Quantos na vida louca já se foi? O tempo tá passando, os tic-tac do ponteiro. Você no veneno, mano, não tá vivendo. Mano, era sangue bom, no bar enchia a cara. Chegava em casa, mano, tudo quebrava. Batia na mulher, batia nos filhos. Perdeu a vida pra cachaça, por litro. O mano que começou fumando um baseado, hoje tá trancado, um 12 assinado. Outros no crime, outros na pedra. Não tão vivendo a vida, que a vida é bela. Outros que só andam com o nariz nevado, não tão vivendo aí, tão no buraco, alucinado atrás da farinha. Não tão vivendo a bela Hoje eu vida. vivo na graça, hoje eu vivo de boa. Jesus Cristo é o caminho, a melhor escolha. Acorde, meu mano, acorde aí, mina. Jesus, ele ama a sua vida. Hoje eu vivo na graça, hoje eu vivo de boa. Jesus Cristo é o caminho, a melhor escolha. Acorde, meu mano, acorde aí, mina. Jesus, ele ama a sua vida. A vida louca tá levando uma pá.
Papá de moleque novo, no crime, nas drogas, morrendo, trocando tiro com a polícia. Mas aí, Jesus é vida e vida em abundância. De cá, mano, dry, é nós no rap, no podcast América. Pode pá, paz. Show! É isso aí, o recado tá dado através do rap. Que é o que você fez sempre, né? Dando seu recado aí, seu testemunho, sua história através do rap, Verdade, né? Que legal. verdade. Mas é isso, né? O mundo do crime e droga aí é só ilusão. Cigarro, droga, né? Várias outras coisas aí leva só a perdição mesmo. Yeah. E o único caminho é Jesus. Que legal. Olha. Impactadas. Pra quem chorou no Daliri, bora chorar no do Dry. Pulei muita coisa, mas Quem amém. sabe rola uma parte 2 aí. Acho que a grande maioria vai ter que fazer parte 2, né? É. A parte muita 2 aqui vai ter uma gente. galera que vai ter que fazer parte E 2. isso é lindo, né? Porque Deus, ele não para, né, de Não. fazer. Então, Verdade. testemunho aí só vai que vai. A gente falou durante, né, a conversa, 2 versículos aí que te marcaram. Mas a gente faz essa pergunta. Tem um que hoje palpita no seu coração, que tá falando com você, que seja diferente, ou seja, um desses aí que tá guiando a sua vida nesse momento? Ainda João 8,36. Ele vos libertar. Preciso ser liberto em várias áreas ainda, né? Todo mundo. Todos nós. Até que ele venha. Que ele Verdade. venha, ninguém tá livre. Ninguém tá... Mas eu tenho umas coisas que eu não disse ainda, eu vou dizer. Ah. Sou corintiano, né? Ai, ai, ai. Podia ter Calma, pulado essa parte. Essa parte a gente corta, porque ninguém perguntou e ninguém quer saber. Ah, corintiano. Corintiano e legendário, pô. É, Legendário oxe. também. É isso aí. Mas é isso aí. Então é isso, né? A gente quer te agradecer por ter contado o seu testemunho, né? Como a gente falou, sabe que é pouco diante de tudo aquilo que Deus fez. Sim. Mas obrigado por vir aqui, por abrir seu coração, né? Mostrar a sua vulnerabilidade, tudo aquilo que Deus fez. Então a gente só tem gratidão por esse episódio de hoje. Amém. Isso aí. Que o Senhor continue te abençoando, te capacitando, te dando ousadia e Amém. coragem para continuar, porque fé você já tem, Amém. né? E a sua história de vida só nos mostra o quanto Deus é bom. Ele é muito Com bom, certeza. né? Porque se a gente for parar para olhar a realidade, você nem estaria mais aqui, né? Pela carne, Sim. você já podia ter sido assassinado, Desde qualquer lá de outra trás. coisa, né? Tem muitas coisas não entrou em detalhe, mas É. já teve várias fitas de tiro, vir pra cima, os caras tirando e, Deus vixe, sempre muitas guardando, coisas, sempre polícia. guardando. É. Mas Deus é bom e eu agradeço pelo convite, porque até eu estar participando aqui me faz dar falar, vamos continuar, não vamos recair Força. não, vamos Isso aí. força. Porque, né, traz à memória aquilo que nos traz a esperança, né? Exatamente. resgata, né? Trouxe toda a memória do que eu passei, do que eu vivi, Deus te do chamou. que Deus me fez comigo lá na montanha, na restauração do casamento, tudo. E tamo aí, caminhando. Glória a Deus pela sua vida. Que Ele te abençoe cada dia mais, sua família linda também, seus filhos. Amém. Em nome de Jesus, tudo que você fizer. Amém. E é isso, pessoal. Tomara que você tenha curtido aí como a gente curtiu, né? E para fechar, a gente quer agradecer os nossos parceiros. A Aline do Modo A, que tá nos vestindo aí toda semana, tem nos abençoado com looks lindos. Queremos agradecer ao Zenet Studio, que tem aberto as portas aí todas as semanas pra gente estar aqui sendo abençoada e abençoando vocês também. E também as meninas da nossa produção. A Paula, que fez a maquiagem, e a Bruna, que faz o nosso cabelo. Nós queremos agradecer vocês, agradecer a participação e não se esqueçam de ir lá, curtir, Compartilha. se inscrever e, ó, aviãozinho pro amigo. É isso aí. Quanto Porque- mais comenta, mais compartilha, o YouTube entende que é relevante e a gente quer que esse testemunho alcance vidas. Exatamente. É como muita tem. história, é muita história. Por exemplo, hoje, a gente não tá contando só o testemunho de alguém que passou 5 diazinhos ali e começou agora. É desde lá de trás, É é uma muita coisa. Então, E é isso. a gente sempre tem o que aprender, né? Sempre. Então, não fique de fora, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que o Senhor abençoe sua casa, sua família e tudo que você fizer, em nome de Jesus. E nos vemos aí na próxima semana. Até mais.